Não existe uma vida sem conflitos. Em todos os aspectos de nossas vidas, nós vamos enfrentar coisas. Esse mundo, ele é feito de conflitos, de opostos. Quando você acorda de manhã, você pode estar numa segunda-feira e você tem que acordar num certo horário, você vai ter que trabalhar, estudar, e a preguiça é um conflito interno que você tem que enfrentar. Quando você levanta, toma coragem de levantar, de tomar banho, ainda você se olha no espelho e tem um conflito com a imagem que você enxerga. Um monte de pensamentos passam pela sua cabeça e você tem suas necessidades fisiológicas para fazer. Você tem que se vestir, você tem que ter contato com outras pessoas, você tem que ter uma comunicação razoável com essas pessoas. Você tem que ter uma inteligência interpessoal. Você vai para a escola, ou vai para o trabalho, ou vai iniciar os seus afazeres, e por dentro você pode estar chateado porque você teve um pesadelo relacionado a um problema que você ainda não teve coragem de enfrentar. Então você tem seus conflitos internos para enfrentar e você tem os conflitos externos para enfrentar. A questão é, adianta ficar quietinho no canto e não enfrentar nada e não fazer nada? É possível isso? Não, não é possível. Mesmo que você decida ficar parado e não fazer nada, você tomou a decisão, você vai pagar o preço por não ter feito nada. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Já que na vida nós teremos conflitos, como estar preparado para enfrentar essa luta que é a vida? Para vencer nossos conflitos internos, nossa luta contra os nossos próprios demônios e contra os demônios externos a nós. Uma coisa importante é o autoconhecimento. Antes de haver um terreno a ser enfrentado fora de nós, nós temos que vencer alguns conflitos que tem dentro de nós. Para nós enfrentarmos aquele colega de trabalho que fica nos prejudicando, tirando onda com a nossa cara, a gente vai ter que ter coragem para isso, a gente vai ter que ter a decisão de fazer esse enfrentamento. Talvez a gente tenha que perder o medo de ser demitido, talvez a gente tenha que perder o medo de falar umas verdades na cara da pessoa. Quando você for comer, quando você for almoçar, tomar um lanche em algum lugar e você pedir uma coisa e vir outra, você pedir de um jeito e vir outro, é melhor você internamente estar bem para ter coragem de fazer esse enfrentamento, de dizer, olha, não é desse jeito, não é assim. Quando alguém vem te manipular emocionalmente, fazendo chantagem emocional, quando você enfrentar, não aceitar a chantagem emocional, você vai com certeza se sentir mais forte. Quando você evitar de usar a chantagem emocional, você também vai se sentir muito mais forte. Há um enfrentamento interno que você faz com você mesmo, com seus maus hábitos, com seus próprios vícios. E há o enfrentamento externo do mundo aí fora. Não tem como você vencer o mundo aí fora se você não se vencer por dentro. Tem pessoas que simplesmente pisam no pescoço das outras, são pessoas que são injustas, que são mentirosas, que são covardes, que são agressivas, que são violentas. Pessoas que têm o poder nas mãos e utilizam desse poder para pisar no pescoço dos outros. Pessoas que têm cargos e utilizam esses cargos não para servir outras pessoas, mas para se servir de outras pessoas. Temos que estar preparados para enfrentar as injustiças e enfrentar as pessoas injustas. Para a gente estar preparado para fazer o enfrentamento das pessoas injustas, ou de regras injustas, ou de leis injustas, nós devemos cultivar essa coragem, essa sede de justiça dentro de nós mesmos. Não querer fazer esse enfrentamento a pessoa que quer nos prejudicar ou quer prejudicar as pessoas que nós gostamos. Não fazer esse enfrentamento a autoridades que querem de forma injusta se impor sobre nós, se utilizam do medo, se utilizam da ameaça para nos fazer recuar. Não vai nos deixar
mais confortáveis, não vai nos trazer a paz. Aceitar a injustiça pode trazer aquela conhecida pax romana, que é a chamada paz de cemitério. É de estar em paz com uma bota no pescoço. É a paz sem a dignidade da vida. É possível. É possível ficar engolindo sapo a vida toda. É possível não tomar decisões justas diante de injustiça. Mas paga-se o preço. E o preço é a própria dignidade. Isso significa que devemos enfrentar sempre, combater sempre. Significa que devemos ser heróicos sempre? Não. Não, tem lutas que não vale a pena entrar. Momentos que vale a pena recuar. Mas por que não? Eu posso ver uma injustiça e não interferir. Se você não tem força para resolver a injustiça, é melhor se afastar. Se de alguma forma você pode contribuir para mitigar a injustiça, é bom se manifestar. Então nem todas as brigas a gente compra. Nós não devemos nos mover pelo orgulho, sem medir as consequências de nossos atos. Mas nós também não devemos nos acovardar. A gente tem que se lembrar que nos Estados Unidos, a Rosa Parks, ela teve coragem de não se levantar. Ela não brigou, ela não gritou, ela não ofendeu, ela simplesmente disse: eu vou ficar onde eu estou. Coragem. Ela fez o enfrentamento. Por conta dessa atitude de Rosa Parks, muita gente, milhares de pessoas deixaram de ser humilhados dentro dos ônibus. Gandhi não levantou a mão contra ninguém, não agrediu ninguém, não matou ninguém, não atirou em ninguém. E conseguiu a libertação da Índia mediante um povo violento como eram os ingleses. Malcolm falou que nós deveríamos enfrentar os racistas de arma em punho. Malcolm foi assassinado. Martin Luther King disse que nós deveríamos enveredar pela paz. King foi assassinado. Lutar por justiça, lutar pelo que é certo não garante a vitória. No entanto, se essas pessoas que lutaram não tivessem feito isso, outras pessoas não teriam tido vitória. Então, a vitória da sua atitude pode ser a longo prazo, mas sempre deve se pensar se vale a pena fazer um enfrentamento. Se você não está colocando sua integridade física em risco, a integridade física de outras pessoas em risco. No entanto, em alguns momentos vale a pena colocar a própria integridade física em risco. Isso a gente vai ter que calcular e verificar se vale a pena. Tendo vitória ou não, é muito importante fazer o que é justo, o que é correto. Para nós estarmos em paz dentro de nós, nós devemos trabalhar para ter autoconhecimento, para nos superarmos cada vez mais, para nós vencermos nossos medos, para vencermos nossa timidez, para vencermos nossas limitações intelectuais, morais. Para termos paz fora da gente, a gente tem que ter coragem, tem que ter postura de enfrentamento, para que quem queira nos fazer o mal perceba que nós estamos dispostos a nos defender de forma pacífica ou da forma que for necessária. Primeiro trabalhar o interno, depois trabalhar o externo. Primeiro trabalhar uma postura interna, depois trabalhar uma postura externa. Em muitos momentos nós seremos covardes, em muitos momentos nós teremos medo, em muitos momentos nós teremos preguiça de reclamar de uma situação injusta. Porque não é 8 ou 80. Nós nos vencemos aos poucos e nós enfrentamos as coisas de uma forma inteligente e da forma que dá para enfrentar, e se der para enfrentar. O livro que eu quero indicar é o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Vai falar sobre estratégias, sobre bom senso e sobre análise tática. Meu nome é Rogério Ferreira, esse é o Multiverso.